Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da SR Consultoria. Eu me chamo Márcio Souza, eu sou um dos sócios diretores aqui da empresa e hoje eu trouxe algumas informações e reflexões para vocês a respeito dos clientes do século 21 e como eles são diferentes. Antes de nós iniciarmos o vídeo, esse conteúdo é para você que trabalha com atendimento, com vendas ou com suporte a clientes de todos os níveis. Por quê? O perfil do cliente não muda em relação à venda, atendimento ou suporte. A personalidade dele sempre vai ser a mesma. E nós vamos falar um pouco a respeito das mudanças que aconteceram com os clientes do século passado para esse século. Então, nós tivemos um grande depara, nós tivemos uma transformação do cliente em relação ao século passado. O cliente de antes ele era mais tolerante, ele era um tipo de cliente que tinha menos demanda, então ele tinha menos coisas no mercado que ele podia comprar e por isso ele tinha que aceitar o que viesse, o atendimento que prestassem, o suporte que dessem para ele, ele tinha que aceitar, porque às vezes não tinha concorrência ou a concorrência era muito pequena e ele tinha que aceitar o atendimento, o suporte ou a venda que aquela empresa fizesse para ele. Hoje em dia, o cliente ele tem muito mais acesso. O cliente antes ele tolerava as coisas por falta de oportunidade, ele não tinha como reclamar. O cliente do século 21, ele tem um comportamento completamente diferente porque a tecnologia ajuda, muita coisa mudou de lá para cá. O que acontece com o cliente de hoje em dia? Ele tem muito mais canal de acesso, ele pode reclamar, comprar, ele pode fazer o que ele quiser. O cliente de hoje ele pode destruir a reputação de uma empresa através de sites e ferramentas especializadas nisso na internet. Você imagina como funciona isso? Então, você dono de empresa, você profissional que trabalha com atendimento, com vendas, que trabalha com suporte a clientes, a parte do pós-venda, é de suma importância que você acompanhe o desenvolvimento desse cliente, a evolução dele. O cliente de hoje quer uma experiência mais individual. Ele não quer ser comparado com outros clientes, ele quer ter uma experiência que seja focada nele. O cliente de hoje, ele estudou mais, ele tem mais acesso à informação. Hoje em dia, você usa um smartphone, diz um OK Google, ele pesquisa tudo para você, ou qualquer outra ferramenta de busca que você tenha na internet. Então, hoje os clientes são muito mais antenados, então você tem que acompanhar. Quanto mais antenado for o seu cliente, mais antenado você tem que ser também. Até porque a tolerância para erro desses clientes ela é quase zero. Se não for zero, hein, pessoal? Então fiquem muito atentos a isso. O que eu preciso? Que ferramenta pode me ajudar a atender esse cliente de maneira mais efetiva? Eu preciso aprender a ser técnico e relacional. Só que eu não posso ser 50% de cada. Eu tenho que ser 100% de cada um. Eu preciso sim saber me relacionar com o cliente, mas tenho que saber a parte técnica do meu produto. Se eu quiser prestar atendimento, se eu quiser vender ou se eu quiser dar suporte, se eu não entendo o processo, não consigo ter sucesso em nada. Só que um sem o outro não caminha. Se você não sabe envolver o cliente, não sabe conversar com ele, você não atende bem, você não vende bem e você não presta bom suporte. Mas se você também não sabe como funciona o processo, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser muito legal, pode ser sorridente, pode ser agradável, mas se você não souber resolver o problema, sinto muito, você também terá problemas com o cliente. Então é importante que você saiba fazer esse equilíbrio e ser o 100% de cada uma das coisas. Vai ter situações em que você vai precisar ser 100% relacional, que o cliente vai estar agressivo, vai estar nervoso, frustrado, e você vai usar pouquinho da parte técnica. Sabe por quê? Porque às vezes o problema para resolver era desse tamanho. E aí você resolve muito rapidamente porque era fácil. Só que precisou que você acalmasse o cliente primeiro. Então eu usei muito mais da minha parte relacional e usei pouco da minha parte técnica. Assim como vai ter momentos em que o cliente ele vai estar tão chateado com uma situação, vai ser um BO tão grande, que para você resolver, você vai precisar usar todo o seu conhecimento técnico. Todo. Resolvido toda a parte técnica, você precisou usar pouco da parte relacional. Às vezes o problema é gigantesco e o cliente ele nem tinha noção de que o problema era gigantesco. Você nem precisou ser muito legal com ele ou ser muito agradável. Você só precisou resolver o problema. Então percebam que um sem o outro não caminha. Você tem que ser 100% dos dois. Essa é a melhor receita para que você consiga atender bem o seu cliente. E agora, em tempos de confinamento, em tempos de Covid-19, isso nós estamos vivendo hoje, em pleno 20 de abril de 2020, essa parte que nós estamos distantes do mundo, estamos confinados em casa, grande parte da população realmente está aderindo à quarentena, nós temos algumas tendências, algumas transformações que vão acontecer ainda mais no perfil desses clientes. Eu estava vendo o site consumidormoderno.com.br, lá tem uma matéria do dia 16 de abril que fala
que há 5 tendências, 5 novas tendências, né, para o mercado no futuro, em relação ao comportamento das pessoas, e algumas delas envolvem a gente. Olha só, 5 tendências: vida social, saúde em foco, aproximação, reconexão e solidariedade. Significa que o comportamento do consumidor também vai mudar. Quando a gente fala de vida digital, o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando que as pessoas vão começar a ter mais encontros virtuais. Que o home office, que é uma coisa que está sendo feita hoje de maneira emergencial, vai se tornar uma realidade. Que as pessoas vão procurar mais entretenimento através das plataformas digitais. O e-commerce disparou em vendas. Você pode ver hoje muitas empresas que estão vendendo presencial, que estavam vendendo presenciais e foram obrigadas a fechar, tiveram que se reinventar e algumas até criar um e-commerce, criar uma maneira de vender pela internet, caso contrário iriam falir. Então as pessoas elas vão procurar muito mais recursos na vida digital. A saúde vai entrar mais em foco. As pessoas que antes não cobravam melhores estruturas na questão da saúde vão começar a cobrar uma qualidade muito mais alta. O governo tem nas mãos um desafio gigantesco para fazer isso. E vai precisar realmente de atendimento e suporte. Isso vai ter que melhorar, porque nós vamos ter que aprender a mexer com ferramentas digitais até para tratar da saúde. Aplicativos, enfim. Outra coisa interessante é a aproximação. Há uma pesquisa que diz que os consumidores vão começar a comprar mais de perto, comprar de realmente pessoas que vendem na região deles. As pessoas elas não vão mais querer ficar focando em coisas que vêm de muito longe. Elas vão querer realmente criar uma aproximação com coisas que são próprias da sua região. Isso vai ser bom para vários donos de empresa, empresários, microempreendedores. Isso vai ser ótimo. Então a gente tem que se preparar para isso também. A reconexão com o ambiente também vai ser necessária. Tem muita gente presa em casa hoje em dia. Quando você tiver que sair, você tiver condições normais para poder sair depois da pandemia, as pessoas elas vão ter um tempo para se acostumar com esse novo mundo, com essa nova natureza, com essa nova terra que foi construída aí fora enquanto a gente estava aqui dentro. Então vai ser necessário que as empresas também ajudem as pessoas a fazer isso. O suporte vai ser extremamente necessário. O atendimento vai ter que ser muito bom, porque as pessoas elas já sabem que tem a chance de pedir pela internet. Como é que ela vai se reacostumar a pedir as coisas de maneira presencial? Nós vamos precisar trabalhar nessa reconexão também. E por fim, nós temos a questão da solidariedade, que eu creio que ela vai continuar também. Essa coisa das pessoas fazerem lives para arrecadar fundos, isso é algo que deu certo e eu tenho quase certeza que vai continuar. Na verdade, essas 5 tendências, elas já estão sendo desenhadas a partir de agora. Elas vão se consolidar após a pandemia. É importante que você fique atento a isso. Então, você profissional que presta atendimento, suporte ou você que trabalha com vendas, fique muito atento a essas dicas, porque isso vai ser primordial para o seu sucesso no pós-pandemia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se quiser, deixa um comentário também. Se inscreve na nossa página, ativa o sininho para receber as notificações e você vai ficar por dentro sempre daquilo que a SR estiver fazendo de bom dentro da internet da nossa página aqui no YouTube. Até o próximo vídeo, pessoal!